Voltamos então para falar sobre o Corinthians e Samir Carvalho está aqui com a gente para trazer todas as novas do Timão. Samir, já estou vendo a tarde ali, ó. Corinthians vai tentar conversar com o Memphis Depay para modificar o contrato. É isso, porque é um contrato gordo, combinado, não sai caro, mas às vezes sai, né? E que não cabe nos bolsos do Timão nesse momento. Uma informação exclusiva, quentinha, que eu trouxe aqui de primeira. Opa, de primeira aqui, gente. Porque o Corinthians avalia refazer esse contrato, só que, claro, vai depender do Memphis Depay, que aí a situação complica um pouco, né? É bom lembrar que não foi o presidente Osmar Stabile e essa diretoria, né, que acabou fazendo esse contrato do Memphis Depay. É um contrato que parece que não houve negociação. Tudo que ele pediu, entregaram, 6 milhões por mês. A patrocinadora paga 30%, quer dizer, 1,5 milhão, né, desse salário mensal. O Corinthians fica com 4 milhões e meio. Fora isso, tem luvas semestrais, são 4 prestações semestrais. A cada 6 meses, o Memphis ainda ganha 5 milhões e 250 mil, fora aqueles gatilhos, ô Luiz. Então, assim, é muita grana. É um contrato totalmente... só de hotel e moradia para ele é 1 milhão. Então, assim, é claro que esse 1 milhão já está na conta dos 6 por mês. Mas é um... Aí tem segurança, chefe de cozinha, vários privilégios. Segurança, né? São mais 300 mil, chefe de cozinha tem um valor também, 40 mil. Enfim, tudo o pacote dá 6 milhões por mês e a patrocinadora paga 30. Até a gente descobrir isso, a gente só foi descobrir porque o Augusto sai e entra a nova diretoria e vazou realmente o valor real. Porque parecia interessante. O Memphis vem, ajuda a salvar o Corinthians de um rebaixamento. O Corinthians conquista o Campeonato Paulista e ele foi bem, foi um jogador importante nas decisões. Só que a história que se vendia era 3 milhões de reais por mês, com a patrocinadora pagando metade. Pô, 1,5 milhão por mês, um jogador nível Europa, o maior artilheiro da história da Holanda, da seleção da Holanda. Tá ótimo, né? Até 2 milhões para o Memphis, porque o Corinthians paga 2 milhões e 200 para o Yuri. Então, não estava ruim. Só que aí, quando se descobre que é 6 milhões, aí a diretoria, né, agora quer refazer esse contrato. Claro, não quer criar polêmicas com o jogador. Essa conversa eles só querem ter com o Memphis depois das decisões contra o Palmeiras. Vão ser 2 jogos de oitavas de final de Copa do Brasil. Primeiro jogo já agora no final do mês. Então, o Corinthians não vai conversar com o Memphis agora, até porque aquela reunião já foi quente, a última por conta, né, dele ter faltado no treinamento. Então, o Corinthians está evitando aí uma rota de colisão ou chatear mais o jogador, porque parece que ele se chateia fácil, o Memphis. Então, assim, quando me contaram essa informação, sabe quando você sente assim que não era para vazar isso, porque não querem arrumar confusão com o atleta, porque ele já ficou chateado, né, com essa questão do salário, não tem comunicação. Ele tinha muita amizade com o Pedro Silveira, que foi um dos responsáveis por fazer esse contrato do Memphis, então tinha mais aquela bajulação, aquela coisa toda, aquele mimo diário, ele não tem mais. Então, ele está um pouco chateado. Agora, a ideia de refazer o contrato não vai depender só do Corinthians. É uma vontade. O Corinthians quer realmente reduzir aí os gastos. O Coronado, a diretoria do Corinthians talvez esteja até empolgada em relação ao que conseguiu com o Coronado, porque o Coronado recebia 2 milhões por mês, tinha contrato até fevereiro e ele inicialmente pediu para receber o contrato todo. Igual os jogadores fazem. Antigamente do Corinthians eles aceitam tudo. Não, beleza, quer receber? Vamos parcelar então. Não, o Corinthians bateu o pé, entendeu que ele tinha uma proposta, aí ele pediu metade do restante do contrato. Aí o Corinthians relutou também e no final ele aceitou rescindir, né, sem receber nada daqui para frente e ficou só com a dívida ainda parcelada que o Corinthians tinha com ele, deixada pelo Augusto de 8 milhões de reais de luvas. Agora, com o Memphis, eu acho que vai ser mais difícil. O Memphis tem uma relação pinta com mais de negociador, de dedos, mais né? chato, assim, um cara que cobra o clube. Que tem mais respaldo da torcida também, né, do que o Coronado tinha. Talvez hoje nem tanto. A gente estava até conversando fora do ar, eu e o Hernan, sobre isso. Mas mais que o Coronado. Muito mais que o Coronado. Apesar que o Coronado, a torcida criou um craque assim que nunca foi, né? Eu também posso. Eu mesmo às vezes pedia, vamos dar uma chance pro Coronado, mas nunca vingava. Na questão do Memphis, o que mostra isso, Luísa, é que ele notifica o Corinthians 2 vezes por e-mail
para receber uma premiação de 4 milhões e pouco aí de reais, sendo que o salário dele de 6 milhões por mês não está atrasado. O Corinthians pagou CLT no início do mês agora e a imagem é só no final do mês. O salário dele não está atrasado. Então, um cara que não tem compaixão de cobrar uma premiação de 4 milhões com o salário em dia, e a gente fala ele que gosta dessa questão social, visita as favelas, visita as comunidades, visita as periferias, eu acho que ele, assim, é direito dele, acordou, está acordado. Mas eu acho que ele teria que ter um pouco mais de sensibilidade em relação a isso, porque o pagamento está em dia, o salário. Então, assim, tudo já mostra que ele não vai aceitar essa redução e vai até o meio do ano que vem ganhando esse salário. Eu posso até me surpreender caso ele... Mas, enfim, apostaria que não vai rolar, mas o Corinthians vai tentar. E essa mudança seria para antes do fim do contrato, né? Antes do fim do contrato, porque o contrato só não termina no final do ano, só termina no meio do ano que vem. Então, é muita grana, hein? E o Corinthians está muito na expectativa em relação à janela, né? O Memphis é um jogador que, pelo menos eu tive a garantia assim, de uma pessoa importante ali do Corinthians, da direção, que ele nunca chamou o Fabinho Soldado ou comunicou o Fabinho Soldado que estava descontente ou queria romper o contrato. Não. Teve a questão do atraso, teve a questão do atraso salarial, da não ida para o treino, mas foram justificativas que ele deu ali a portas fechadas e muito em função dele estar preocupado com o momento político, dele estar para baixo com o momento político do Corinthians, da bagunça que está, da questão de você não receber. E tem uma questão que é importante, isso que o Samir está falando, compaixão, entender, ter paciência e tal, mas a cabeça do europeu é diferente, é uma outra cultura. É o choque cultural que me falaram no Corinthians. Eu já também ouvi a mesma coisa, choque cultural, porque assim, a gente está muito acostumado com aquela coisa, beleza, paga depois, o Vampeta, finge que joga, finge que paga, não entra na cabeça desses caras. O jogador brasileiro aceita, mas ele nenhuma premiação ele aceita. E a gente está acostumado até com coisas muito negativas, como atraso de salários, né? A gente já faz parte da nossa cultura. Então, na cabeça do Memphis, por ser um cara da cultura europeia, do futebol, de uma criação diferente, não entende e entende que o trabalho dele ali, o dia a dia do trabalho dele está conturbado. Então, o cara acaba desanimando. E é difícil isso, mas o Corinthians está atento à janela, essa é bem verdade, que o Corinthians está atento à janela. Se chegar uma proposta que seja boa para ele, boa para o Corinthians, cara, pode dar negócio. Isso aí, o Corinthians sonha. É que nessa questão que eu falei... O Corinthians quer muito negociar o Memphis? Não é que o Corinthians quer negociar o Memphis, porque isso aí dá uma polêmica, eles têm medo de falar isso lá dentro. Mas... Usei palavras fortes. Usou palavras fortes que... Foi uma pergunta, hein, gente? Fique claro, teve uma interrogação no fim. Não, mas lá dentro a gente sabe o que é. Se chegar uma proposta, igual o Hernan falou, na hora vão liberar. Eles estão querendo refazer um contrato. Você imagine 6 milhões por mês. Nessa questão do choque cultural, eu concordo com o Hernan em tudo. Eu só falei da questão do discernimento, que acho que o Memphis não discerniu ainda o Brasil, né? Apesar das visitas que ele faz às comunidades, periferias. Por quê? Porque ele está com o salário em dia e ninguém na Europa ofereceu isso para ele. Eu lembro que o Sevilla fez uma proposta que ia dar 2 milhões e meio de reais o salário dele, Luísa. Então, não é que ele recusou o Sevilla para jogar no Corinthians e viver a experiência no Brasil. É por causa desse salário. E não dá nem para, né, o Hernan pode falar, o Igor também, né, que são apuradores, se um Besiktas da vida cobre um salário desse. Por isso que ele está no Corinthians. Quem que paga hoje? Nós estamos falando o quê? 6 milhões de reais é o que em euro? 1 milhão de euros mais ou menos, por aí. Um pouquinho mais. Ninguém vai pagar esse salário para ele lá na Europa. Então, acho que ele deveria discernir um pouquinho mais, porque o salário está em dia, a premiação está atrasada. Eu não estou defendendo atraso, né? Porque a gente costuma dizer, né, comunicação não é o que a gente fala, é o que as pessoas entendem. Eu estou falando nesse momento, nesse contexto Memphis. Eu acho que só esses 4 milhões, ele deveria ter um pouquinho mais de paciência. O salário atrasou, acho que ele tinha que cobrar mesmo, realmente. Mas, enfim, eu acho que o caso Memphis agora vai ser uma história de amor e ódio,
pela falta no treino, pelo salário, pelo futebol que ele não tem jogado. Sabe quando que ele fez o último gol? Início de maio, né, o último gol do Memphis. O Corinthians, os últimos 5 jogos do Corinthians, o Corinthians vive uma crise no ataque. Nos últimos 5 jogos, 2 jogadores marcaram gol só no Corinthians. O Bidon, que é um volante, né, que é um meio-campista, e o Kaká, que é zagueiro. O último gol do Corinthians de um atacante foi o Yuri Alberto, há 5 rodadas, que foi no finzinho de maio. E o gol do Memphis, o último dele, foi pela Sul-Americana ainda, no início de maio. Então, é um jogador que não tem dado resposta, não, para estar com essa moral toda aí, né, que ele pensa que está agora. É uma situação complicada. Igor, como é que você enxerga esse cenário, né? O Corinthians deveu para o jogador, ainda não quitou tudo, não, né? Não, tem falta 4 milhões. Tem um acordo. Fez o acordo, falou, vamos pagar, colocou ali um prazo para pagamento, mas não está pago ainda. Não pagou. Então, os direitos de imagem, mas falta premiação, não é isso? Que me lembra era isso. Isso, até para tocar a bola para o Igor, Luísa, só para acrescentar uma informação importante, que eu acho que não sei se vazou ainda. O Corinthians não pagou o Memphis ainda porque quer pagar a dívida de todo o elenco juntamente com a dívida do Memphis, para não gerar crise no grupo. O elenco do Corinthians não é um elenco mais fechado, não. Até o fato, no dia que o Memphis, né, desabafou contra o Ramon foi demitido, tinha muitos jogadores ali fechados com o Ramon e principalmente com o Emiliano, que continua morando em São Paulo e até costuma sair com alguns jogadores do Corinthians até hoje. Então, assim, teve gente que comprou essa briga, não gosta do Memphis. Se pega uma entrevista do Hugo, goleiro, ele fala, eu não concordo com tudo que ele falou em relação ao Ramon. Então, assim, os jogadores discordam do Memphis nas entrevistas. Então, a situação já não é muito boa no elenco. Então, a diretoria, eu acho que acerta nisso até de forma sábia, fala o seguinte, dá uma segurada, porque quando for pagar o Memphis, vai pagar todo o elenco, porque o Corinthians tem dívida de premiação com todo o elenco, o Augusto deixou, e direitos de imagem também. Então, se paga só o Memphis, você perde o grupo. Uhum. Importante isso que você está trazendo, hein, Samir? Ramon e Emiliano, só para não deixar o meu amigo Igor aqui no vácuo, Ramon e Emiliano negociando com o Olímpia do Paraguai. Então, eles podem parar lá no Paraguai, onde hoje eles já foram treinadores da seleção. Foi especulado no Fortaleza, Daqui a pouco a gente vai falar do Fortaleza, da saída do Vojvoda e também de quem pode chegar. Tite já disse que não, foi o que eu li na coluna André Hernan, hein? Yes. Foi o que eu li lá. Igor, com tantas informações aqui, você teve tempo para pensar, porque é uma situação complicada, né? Que o Corinthians deve estar errado, mas falta sensibilidade para o Memphis e mais do que isso, chegando uma proposta, para negociar o jogador? Eu queria que desaguassem no futebol brasileiro uns 200 insensíveis igual o Memphis nessa questão de salário, porque essa cultura do futebol brasileiro, se tem algo que eles podem contribuir para acabar, é isso. A gente fica sempre contemporizando ou tratando, talvez com um carinho, alguns jogadores. Nossa, ele realmente foi compreensivo com o clube, mas a gente esquece que por trás de um clube grande teve um diretor, um gestor com gestão temerária prometendo mundos e fundos e os caras não conseguem cumprir. Então, se vierem jogadores com essa mentalidade, independentemente de serem estrangeiros, ou se o brasileiro tiver cada vez mais jogadores intransigentes nesse aspecto, de exigirem dos dirigentes o cumprimento de compromissos em dia, se promete que vai pagar luva de 8 milhões de não sei quantos, o sujeito não paga, que se cobrem isso, né? Pra gente evoluir, senão vamos ficar eternamente nesse negócio de que o brasileiro é sempre o remendo, é sempre o jeitinho, é sempre a contratação agora, prometendo mundos e fundos, sabendo que não vou pagar, vou jogar a dívida lá pra frente, ninguém nunca acerta a vida com o jogador. O jogador também tem seus compromissos, né? Porque os caras são ricos e milionários, que eles não precisam ter algum tipo de previsibilidade, ou eles vão vir trabalhar de graça por um período aqui, e sabe-se lá quando é que vão receber. Então, se o Memphis, eu não estou analisando talvez o comportamento estrela que o Memphis possa ter, isso eu não conheço os bastidores a esse ponto, mas se o papel dele, ele quer e faz questão de exigir que os pagamentos do que ele tem direito a receber sejam pagos em dia, tem que dar total direito. E não é porque, na minha visão, há uma crise técnica, né? A crise técnica é uma intercorrência do futebol. O cara é pago para correr, o cara é pago para estar no treino, o cara é pago para o GPS mostrar que ele está se mostrando à disposição lá. E se a bola não entra, aí é uma outra questão. Mas, enfim, nesse aspecto do cumprimento do compromisso, para mim isso é negociável. Eu acho que a gente está muito acostumado aqui no Brasil a contemporizar algumas situações que
talvez os europeus, né, sem esse olhar colonizador, nossa, eles são superiores, mas alguns caras que estão acostumados com um ambiente um pouco mais profissional, venham aqui lembrar da gente da realidade. Não sei o que os dirigentes do Corinthians pensam ou tentarão fazer no momento em relação a esse assunto do Memphis, né, em relação à negociação, mas quanto antes cumprir esses compromissos é melhor para a indústria como um todo. Hoje pode ser o Memphis, amanhã pode ser um outro fornecedor, pode ser um outro cara. Enfim, é essa cultura que me incomoda. E não é o fato de ser europeu ou brasileiro. Não, mas assim, você pega essa cultura também, a gente viu em outros episódios. Cara, o Rames Rodrigues do São Paulo não pagou, né? E ficou lá, e tudo bem que deu errado porque o jogador não fez também muita coisa para dar certo o negócio, né? Que ele queria jogar e beleza, e o treinador falava, os treinadores que passaram pelo São Paulo no período do Rames lá, falaram outras línguas do que ele, né, para pegar a metáfora, mas assim, São Paulo também não pagou, São Paulo devia, São Paulo ficou um tempo sem pagar a luva do jogador. Então assim, essa cultura da gente falar, o jogador às vezes tem que ter um olhar de paciência e tal, a gente, às vezes, o futebol é muito louco, porque o futebol mexe tanto com a paixão das pessoas, mexe tanto com aquela coisa ficar fervorosa, e muitas vezes a gente tem que pensar que o jogador é um trabalhador comum. Se o cara que trabalha no banco, trabalha no correio, numa padaria, não recebe, o cara não está lá às 7 da manhã. Se a gente aqui não receber, a gente não vai fazer. A gente vai fazer conteúdo para outros lugares, onde vão pagar a gente. E o jogador de futebol, quando reclama que não recebe, ou o Memphis, que tem uma outra mentalidade porque veio da Europa e tal, nessa questão de valores, a gente aponta o dedo, fala assim, o cara tá dando migué, esse cara é chinelinho, pô, esse cara aí é dinheirista, esse cara aí é mercenário. É uma loucura, né? E a gente, às vezes, falta um pouco desse olhar para quem simplesmente é um trabalhador como os outros. Um olhar mais profissional, né? E o torcedor apaixonado, né? Às vezes não tem essa... Não, e se a gente for na raiz da questão, com certeza o Memphis tem a razão dele. Claro, total razão. O que ele perde a razão, e eu acho que faltou essa sensibilidade na questão dessa premiação, recebendo 6 milhões por mês. Nenhum jogador do futebol brasileiro, eu sei que o culpado não é o Memphis. O culpado é Augusto Melo e companhia que fizeram esse contrato. É um contrato lunático, é um contrato fora da realidade. Não existe um jogador no futebol brasileiro que receba 6 milhões de reais por mês. Aliás, não existe um jogador no futebol brasileiro em atividade hoje que mereça receber 6 milhões de reais. Você pode falar aqui, qual é o melhor jogador do futebol brasileiro hoje? Pode pensar um jogador do Flamengo, do Palmeiras, não sei. Nenhum vale 6 milhões. Não existe isso. E um cara que está recebendo em dia os 6 milhões, eu achei que ele pecou nessa questão de faltar no treino, né? Por causa disso, deveria ter negociado isso nas entrelinhas, ou então vamos rescindir. Seria melhor para todo mundo. Por que ele não rescinde, então? Seria melhor para todo mundo. Né? O Corinthians adoraria que ele rescindisse o contrato. Aliás, na reunião, o Osmar Stabile foi com o Leonardo Pantaleão, que é o diretor, que é o superintendente jurídico, para, se ele quisesse rescindir, só que ele falta no treino sem avisar. Mas é claro, concordo plenamente com os colegas, porque o Augusto Melo promete pagar luvas, 9 milhões de luvas ao Coronado, e 9 prestações de 1 milhão. Ele paga só a primeira. E aí ele vem num programa de TV, senta aqui na cadeirinha senta aqui do lado do Hernan, conta um monte de história, trouxemos o Memphis, fechamos o contrato não sei com quem, mas não paga ninguém. Então, assim, concordo plenamente. É só essa questão desse contexto do Memphis que me foge à regra um pouco. Porque, por exemplo, ele ia fechar o contrato com a Adidas e ele ia na televisão falar que é maravilhoso. Acabou esse negócio de Nike, não somos escravos da Nike. Ia vir contar um monte de coisa, né? Só que ele ia deixar um BO muito grande para o próximo presidente, porque ia ter multa da Nike. O Corinthians tinha uma dívida de 30 milhões com a Nike. O contrato geraria a multa. A Nike ofereceu mais que a Adidas, mas ele fecharia com a Adidas, porque a Adidas ia dar um bom adiantamento, ia vender uma história que foi maravilhosa, e quando o contrato vazasse daqui 2 anos, acabou. O contrato da Adidas, o Corinthians ia ter que pegar 80% do valor ali para pagar a multa da Nike, porque a Nike justificava que eram 5 anos ainda de contrato, né? Então, até fugindo um pouco do assunto, mas só para a gente entender que realmente os dirigentes fazem um monte de loucura e vão deixando para frente isso. E só uma informação importante, por essas e outras que... Só dar um registro aqui, Igor.
Os Gaviões da Fiel foram no CT agora. Eita! Foram no CT agora. Foram conversar com os líderes e com diretoria. Chá ou café? Foi o quê? Que rolou? Mas é protesto? Conversa. Não, foi uma conversa. Não houve invasão. Não foi Ah. invasão, para deixar bem claro. Não foi invasão. Não foi protesto, aquela coisa violenta, aquela coisa com cantos e tal, xingamentos e ameaças. Não foi isso. Foi totalmente tranquilo. Os líderes da Gaviões chegaram no CT, porque o Corinthians vai viajar para Fortaleza daqui a pouquinho para enfrentar o Ceará amanhã. E conversaram com os líderes, né, elenco, diretoria e tal. Foi uma conversa, pelo que eu acabei de receber aqui, de uma pessoa que está lá no CT, pacífica. Mas houve esse posicionamento da Gaviões em relação ao momento que o Corinthians está vivendo. Isso no CT? Isso no CT agora. Não no Parque São Jorge? Não, CT, agora. No CT agora, então... CT agora. Tá lá, Gaviões da Fiel conversando, então, com as lideranças. A gente sabe, ainda não... Tá chegando as informações, né? Quem é que tá reunido, quem é que... Não, são os líderes da Gaviões, a diretoria recebendo e Fabinho. conversando, o Fabinho, o Mar Stabile, e aí com as lideranças do grupo, do Corinthians. É isso, gente. Ó, informação de última hora, hein? A Gaviões da Fiel reunida aí com lideranças do Corinthians, com diretoria no CT Joaquim Grava. Qualquer novidade a gente traz aqui. Igor, você pediu a palavra. Eu só ia falar que essa situação do Corinthians, essas e outras com outros clubes, né, só reverberam, assim, o negócio foi ecoando, né? Fair play financeiro já. Fair play financeiro já. Enquanto a gente não tiver no Brasil uma regulamentação e uma lei que realmente pegue, né, a gente já viveu um resquício, uma sombra disso do Profut, que prometia a responsabilização de dirigentes e tal, por gestão temerária, enfim, as coisas na prática não estão acontecendo. Quem sabe agora seja uma outra janela de oportunidade para a gente ter uma legislação de cima para baixo, por parte da CBF, com a discussão dos clubes e tal, que envolva pluralização nessa dinâmica de pagamento de obrigações financeiras aqui no brasileiro. Então, isso eternamente, a gente não vai evoluir nesse aspecto nunca, vai ficar sempre um devendo o outro deve um, finge que paga lá, empurra para lá, ninguém paga ninguém e fica por isso mesmo. E alguns clubes conseguem essa reestruturação financeira, outros não, e fica todo mundo compartilhando esse ambiente. Então, fair play financeiro já. Ô, Samir, só para a gente encerrar o assunto Corinthians aqui, porque temos muitos outros temas aqui no De Primeira, gente, o programa está muito cheio. Nos bastidores tem toda a questão envolvendo André Sanches também, né? E as investigações, né, em torno do ex-presidente. Como é que está isso? Só para a gente finalizar, arrematar o assunto Corinthians. Tá, vou até resumir rapidinho. Ontem o CORE se reuniu, que é o Conselho de Orientação, né, do Corinthians, para analisar a questão dos cartões corporativos que foram, né, utilizados pelo André Sanches, né, no final do seu mandato, né, no seu último mandato pelo Corinthians, e foi uma votação para, né, saber se ia abrir o processo pedindo, né, a exclusão, viu, Luísa, do André Sanches do quadro de associativos do Corinthians. E a votação deu 9-7 a favor. 9-7 a favor, abriu então o processo. Agora, depois que o CORE aprovou, esse processo é levado para o Conselho de Ética do Corinthians. O Conselho de Ética vai analisar, vai investigar tudo e vai fazer um parecer. Então, vamos dar um exemplo aqui. Se o Conselho de Ética colocar lá no parecer que é a favor da exclusão do André Sanches, isso vai para votação no Conselho Deliberativo. Se eles acharem que não, vai morrer ali. Mas se o Conselho de Ética colocar, como o Augusto passou por isso e foi para o Conselho, tudo vai terminar no Conselho Deliberativo com os 300 conselheiros votando a exclusão do André Sanches, né, ex-presidente do Corinthians, do quadro de associados do clube. Então, CORE, Conselho de Ética e Conselho Deliberativo, votação. Assim terminaria, né, a questão envolvendo André Sanches. Caramba, hein? Então, informação do Samir Carvalho. Só para a gente registrar, gente, falando aí um pouco de campo, de jogo, no fim de semana teve a grande polêmica no jogo entre o Corinthians e o Bragantino por conta de um pênalti marcado a favor do Bragantino que os corintianos reclamaram demais. E ontem, né, o Comitê de Especialistas em Arbitragem da CBF, que é quem analisa todos os lances, né, que faz esse trabalho de avaliar os principais lances do Brasileirão, deu razão ao árbitro da partida, o Bruno Arleu de Araújo, na marcação do pênalti. Segundo o documento, o corintiano, o Kaká, né, que é quem está envolvido ali na jogada, obstrui a passagem do adversário e não atinge a bola. Então, essa foi a versão ou a análise feita pelo departamento aí da CBF. Esse pênalti que gerou muita reclamação
por parte dos corintianos. O Bruno Arleu ali no momento, ele não dá o pênalti, ele manda seguir o lance, mas é chamado pelo VAR e aí ele muda a decisão.